Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 24 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no Evangelho de São Mateus, hoje capítulo 6, versículos de 7 a 15. Pai Nosso. Hoje a liturgia nos convida a debruçar-nos sobre a oração mais importante que existe, a oração de Jesus. São breves frases que condensam com uma profundidade imensa o que é mais importante na vida, o que conta para um discípulo de Jesus. Trabalhar e desejar que Deus seja santificado, honrado, conhecido, amado, adorado, que o seu reinado se realize no meio de nós, que o reino de Deus aconteça na nossa vida e na vida das pessoas ligadas a nós. E para isso, é necessário que a nossa vontade seja a sua vontade, que nós renunciemos às nossas fúteis vontades para aderir totalmente, com o coração e a vida, à vontade de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vos o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje vamos comentar esse trecho do Evangelho com a ajuda do nosso Papa Bento XVI, que nos ajudará a entrar na profundidade da mensagem de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, quarta-feira passada eu mostrei como São Paulo diz que o Espírito Santo é o grande mestre de oração e nos ensina a nos voltarmos novamente para Deus com os termos afetuosos dos filhos, chamando-o de Abba, Pai. Assim fez Jesus. Mesmo no momento mais dramático da sua vida terrena, ele nunca perdeu a confiança no Pai. Sempre o invocou com a intimidade do Filho amado. No Getsemane, quando sente a angústia da morte, a sua oração é: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice, mas não o que eu quero, mas sim o que tu queres. Desde os primeiros passos do seu caminho, a Igreja acolheu essa invocação e a assumiu como própria, sobretudo na oração do Pai Nosso, em que dizemos cotidianamente: Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nas cartas de São Paulo, a encontramos duas vezes. O apóstolo se dirige aos Gálatas com estas palavras: A prova de que vocês são filhos é o fato de que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. E vocês não receberam o espírito de escravos para recair no medo, mas receberam o espírito de filhos adotivos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai.
O cristianismo não é uma religião do medo, mas da confiança e do amor no Pai que nos ama. Essas duas densas afirmações nos falam do envio e da acolhida do Espírito Santo, o dom do ressuscitado que nos torna filhos em Cristo e nos coloca em uma relação filial com Deus, relação de profunda confiança, como a das crianças, uma relação filial, parecida com a relação de Jesus, embora a origem e a espessura sejam diferentes. Jesus é o Filho eterno de Deus que se fez carne. Nós, ao contrário, nos tornamos filhos nele, no tempo, mediante a fé e os sacramentos do batismo e do crisma. Graças a esses dois sacramentos, somos imersos no mistério pascal de Cristo. Talvez o ser humano de hoje não perceba a beleza, a grandeza e a consolação profunda contidas na palavra Pai, com a qual podemos nos dirigir a Deus na oração, porque o pai biológico hoje, muitas vezes, não é suficientemente presente. A ausência do pai, o problema de um pai não presente na vida da criança é um grande problema do nosso tempo. Por isso se torna difícil entender na sua profundidade o que quer dizer que Deus é Pai para nós. De Jesus mesmo, da sua relação filial com Deus, podemos aprender o que significa propriamente Pai. Qual é a verdadeira natureza do Pai que está nos céus? Alguns críticos da religião disseram que falar do Pai, de Deus, seria uma projeção da nossa imaginação. Projetamos no céu o que vivemos nesta terra, como os nossos pais biológicos. Mas a verdade é exatamente o contrário. No Evangelho, Cristo nos mostra quem é o Pai e como é um verdadeiro Pai, de modo que possamos intuir a verdadeira paternidade, aprender também qual é a verdadeira paternidade. Pensemos na palavra de Jesus no Sermão da Montanha, onde diz: amem os seus inimigos, rezem por aqueles que perseguem vocês, assim vocês se tornarão filhos do Pai que está no céu. É justamente o amor de Jesus, o Filho unigênito, que chega ao dom de si mesmo na cruz e nos revela a verdadeira natureza do Pai. Ele é o amor, e nós também, na nossa oração de filhos, entramos nesse circuito de amor, amor de Deus que purifica os nossos desejos, as nossas atitudes marcadas pelo fechamento, pela autossuficiência, pelo egoísmo, típicos do homem velho. Além disso, compreendemos, este é o segundo ponto, que a oração do Espírito de Cristo em nós e a nossa nele não é um ato individual, mas também o ato de toda a Igreja. No rezar, abre-se o nosso coração, entramos em comunhão não só com Deus, mas precisamente com todos os filhos de Deus, porque somos uma coisa só. Quando nos dirigimos ao Pai na nossa sala interior, no silêncio e no recolhimento, jamais estamos sozinhos. Quem fala com Deus não está sozinho. Estamos na grande oração da Igreja. Fazemos parte de uma grande sinfonia que a comunidade cristã, espalhada em toda a terra, em toda parte, em todo o tempo, eleva a Deus. Certamente os músicos e os instrumentos são diferentes, e esse é um elemento de riqueza. Mas a melodia de louvor é única e em harmonia. Todas as vezes, então, que gritamos e dizemos Abá, Pai, é a Igreja, toda a comunhão dos seres humanos em oração, que sustenta a nossa invocação, e a nossa invocação é a invocação da Igreja. Isso se reflete também na riqueza dos carismas, dos ministérios, das tarefas que desenvolvemos na comunidade. Queridos irmãos e irmãs,
aprendemos a apreciar na nossa oração a beleza de sermos amigos, ou melhor, filhos de Deus, de poder invocar com a confidência e a confiança que um filho tem pelos pais que o amam. Abramos a nossa oração à ação do Espírito Santo, para que em nós ele grite a Deus, Abba, Pai, e para que a nossa oração mude, se converta constantemente o nosso pensar, o nosso agir, para torná-lo cada vez mais conforme ao do Filho unigênito, Jesus Cristo. Obrigado. Assim, irmãos, se conclui a mensagem do nosso Papa Bento XVI, e com esses estímulos, vamos escutar novamente a palavra que a liturgia hoje nos propõe. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as palavras que mais tocam nosso coração. Nesse momento, estamos preparados para escolher o nosso propósito, que nos ajude a construir um relacionamento íntimo, profundo, concreto e constante com o nosso querido Pai do céu, de forma tal que o nosso pensamento, hoje, seja sempre voltado para Ele e possamos conversar com Ele com a confiança íntima dos filhos em todos os momentos.
Vamos refletir mais um momento em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos em cada momento do nosso dia. Pai nosso, que estais nos céus, paz e alegria a todos. Santificado seja o teu nome. Paz e alegria a todos. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Abba Pai, 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 Abba Pai. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações